Você só tem uma Bíblia para pregar porque o Espírito Santo inspirou cerca de 40 homens num período de 1.500 anos para gerar 66 livros para você pregar. Que bom estar aqui. Que bom participar de mais um evento da Escola Bíblica, da EBOGE, do ENCO EBD, em Joinville. Pastor Sérgio, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente o senhor, sua esposa, pastor Eliseu, sua esposa, sua família, todo o ministério aqui em Joinville, os irmãos, toda a equipe da educação cristã, da escola dominical, representada aí através do pastor Anderson Nunes. Deus abençoe ricamente. Estou muito feliz. É sempre um prazer vir aqui e ser tão bem recebido e ser tão abençoado com a participação, porque tem também, irmãos, além da participação, tem toda a relação, a interação que a gente tem com os irmãos, essa comunhão, né, com os queridos companheiros, pastor Marcelo, esse garoto aí, foi meu aluno lá na FAECAD, levei ele para a CPAD, hoje está aí, ó. Fui chefe dele e hoje ele é meu chefe. Está vendo? Inverteu o negócio. Pastor Mateus, Deus abençoe. Pastor Ziel, pastor Natanael, os demais companheiros, Deus abençoe poderosamente. Pastor Marcos Tedesco, Deus abençoe, querido. Eu não pude lhe ouvir ontem porque nós estávamos simultaneamente, eu falando num ambiente e você em outro, não tinha jeito, tá? Mas eu soube que foi muito abençoado, Deus te abençoe poderosamente. E é sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Queridos, nossa meditação breve está em Marcos capítulo 16, e os irmãos conhecem muito bem esse texto, e eu fiz questão de ler esse texto agora, e fiz questão de ler esse texto por causa do pessoal da crítica textual do ponto de vista negativo, porque a crítica textual pode ser utilizada e é utilizada do ponto de vista positivo. Os nossos irmãos cessacionistas, conservadores, quando eles querem criticar o pentecostalismo, eles viram críticos textuais virulentos e atacam este texto aqui, dizendo que o final longo de Marcos não consta dos principais manuscritos que são utilizados para cotejar as nossas versões. Isso é utilizado esse argumento. Isso é verdade? Em parte, sim. Mas existe uma coisa interessantíssima a respeito disso, que o biblista pentecostal Craig Keener, que é um dos maiores hoje do mundo e é pentecostal e é da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ele faz uma reflexão sobre isso aqui que eu gostaria de dividir com vocês, junto com o final da minha disciplina a ser ministrada. Então nós vamos ler a partir do versículo 15. Eles criticam a partir do versículo 9, né? Mas nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 20, do capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu faço questão de usar esse texto por uma coisa bem lógica que o Craig Keener diz. Está assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Não é linda essa palavra, irmãos?
Como desprezar um texto desse, pastor? É um absurdo, né? Só porque esse texto também fundamenta a nossa fé de expressão pentecostal. Então, para criticar a fé de expressão pentecostal, eles fazem o uso do argumento sobre esse fato da crítica textual para desprezar esse texto e dizer assim: não é prudente se basear num texto que não consta dos melhores manuscritos. Só que, irmãos, vamos lá. Os irmãos sabem, são estudiosos da Bíblia, sabem que os textos dos evangelhos foram escritos muito posterior aos eventos que aqui se deram. Ou seja, o que Marcos está escrevendo, Marcos não está escrevendo no tempo que aconteceu. Marcos está escrevendo um tempo muito posterior, muito depois, porque Marcos era o secretário do apóstolo Pedro. E como secretário do apóstolo Pedro, Marcos provavelmente não viveu de forma contemporânea seguindo Jesus. Alguns dizem que aquele jovem que apareceu, né, enrolado num lençol, que foi surpreendido e correu e saiu nu, era ele. Porém, a gente não tem como afirmar com certeza esse fato. Considerando que Marcos é um discípulo de Pedro e, consequentemente, secretário ou amanuense de Pedro, porque Pedro, provavelmente, irmãos, como foi dito ontem, quem estava lá no centro de convenções, lá de eventos da igreja, ouviu. Pedro e João eram pescadores, homens indoutos, homens sem conhecimento. Principalmente o apóstolo Pedro. Você sabe que ele repete, lá na epístola dele, ele diz na epístola dele, que os textos do apóstolo Paulo são complexos, são difíceis, trata de coisas profundas, que os inconstantes torcem para a sua própria condenação. Então, Pedro era um homem simples, um homem pescador. Então, muito provavelmente, Pedro fosse mesmo analfabeto, homem sem letra e indouto, conforme nós encontramos lá ontem no texto de Atos, capítulo 4. Só que Pedro, irmãos, foi dado a Pedro o privilégio de ser um discípulo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor chamou pessoas letradas como Paulo e chamou pessoas iletradas como Pedro. Porque Jesus chama todos. Jesus não faz distinção por conta de conhecimento ou não. Quem tem conhecimento não será desprezado por tê-lo, e quem não tem também não será por não tê-lo. A fé, o evangelho, é para todos, é para a salvação indistinta de todos os seres humanos. E o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, capacita pessoas como o apóstolo Pedro, instrumentaliza pessoas como o apóstolo Pedro, e ao mesmo tempo, ele humilha pessoas do cabedal do apóstolo Paulo para ele reconhecer o lugar dele. Porque Paulo, com o seu conhecimento teológico do judaísmo, perseguiu o povo de Deus. O conhecimento teológico do judaísmo não fez Paulo crer no povo de Deus, ao contrário, fez Paulo perseguir o povo de Deus. Então a gente precisa se cuidar quando o conhecimento se transforma num instrumento de dúvida, de ceticismo e de perseguição às coisas de Deus. E o Senhor Deus não permite que isso seja assim, irmãos. Pode ter certeza absoluta, não vai subsistir quem quiser duvidar do poder e da manifestação de Deus. A gente sabe da banalização, como o pastor Anderson disse aqui, proveniente do neopentecostalismo e tantas outras coisas, a gente sabe, e é uma verdade. Mas o verdadeiro pentecostalismo sempre foi um movimento pautado pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. E nós não podemos abrir mão disso, nós não podemos perder essa característica, nós precisamos manter isso, porque o que fez a gente chegar até aqui não foi poder aquisitivo, não foi influência política e não foi nem o nosso tamanho, foi o poder do Espírito Santo de Deus, irmãos. E se a igreja perder isso, pode ter certeza absoluta, o nosso caminho é o caminho lá dos países europeus, das igrejas se tornarem igrejas enormes, como nós temos hoje no Brasil, como aqui, se tornaram museus. Por quê? Porque desprezaram a palavra de Deus e o poder de Deus. A gente não pode fazer isso. Só que a igreja de Joinville está fazendo exatamente o que precisa ser feito, fazendo um evento que celebra a palavra, fazendo um evento de reciclagem de conhecimentos, de reflexão teológica, então, e conservando ao mesmo tempo
a espiritualidade. Elas precisam caminhar juntas. Então, Marcos, quando ele escreve isso aqui, é muito posterior aos eventos. E Marcos, vocês sabem, foi o primeiro dos 4 evangelhos, não só dos 3 sinóticos, e Marcos cria o gênero literário chamado evangelho. Até Marcos não existe evangelho como texto escrito, era só pregado, só prelecionado. Então, Marcos, ele é inspirado pelo Espírito Santo para escrever as pregações do apóstolo Pedro. Esse texto aqui do Evangelho são as pregações do apóstolo Pedro que Marcos ouvia. E ele disse: eu preciso registrar as mensagens do meu pastor. E Marcos cria uma categoria literária, um gênero literário chamado Evangelho, que aí é copiado por Mateus e é copiado por Lucas e por muitos outros, porque Lucas diz que na sua época muitas pessoas empreenderam também a tarefa de escrever o Evangelho, escrever os fatos que se deram entre eles. Então havia muitos, só que só esses foram canonizados por passar pelos critérios que foram elaborados para se reconhecer como textos canônicos. Então nós temos os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e mais o 4º evangelho, que é o de João. Então Marcos, quando ele relata isso aqui, faz muito tempo que essas coisas aconteceram. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que Marcos escreveria, acrescentaria esse trecho aqui que eu acabei de ler para os irmãos, se essas coisas não acontecessem no seu tempo? Vamos supor que não tivesse expulsão de demônios, não houvesse curas divinas, não houvesse ressurreição ou revivificação de pessoas e não houvesse línguas, porque aqui fala, falarão novas línguas, e nem vem com esse papo que é mudar a linguagem, porque o camarada antes era um falador de palavrão e agora ele não vai falar mais palavrão, não. Novas línguas aqui é exatamente o que nós, na igreja pentecostal, acreditamos, é línguas estranhas, é línguas do céu, você está entendendo? É isso aqui. Então eles querem tirar essa parte para não fundamentar a gente, porque é promessa, irmãos, é promessa da palavra de Deus. O que nós experimentamos não é invenção estadunidense, é promessa da palavra de Deus. Está aqui no texto bíblico. Então, na época que Marcos escreve o seu evangelho, essas coisas ainda estão acontecendo. É a reflexão do Craig Kinner. Porque se essas coisas não acontecessem, Marcos ficaria numa situação vexatória, vergonhosa, porque estaria prometendo uma coisa, só que essa coisa não estaria acontecendo na realidade. Então, quando, por exemplo, os nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren, em 19 de novembro de 1910, chegaram no navio Clement lá no porto em Belém do Pará. Há poucos dias eu estive lá fazendo um caminhozinho, filmei, coloquei no meu Instagram, porque eu gosto da história da nossa igreja, irmãos. Eu aprecio, eu sou um amante da história, porque é uma coisa muito linda. E aqueles 2 homens vieram para cá, eram 2 jovens, eles vieram para cá orientados pela palavra e pelo Espírito. Eles estavam numa conferência teológica em Chicago e ali, em contato com o irmão Olof Undi, o irmão falou assim: eu tive uma visão com vocês 2. Os 2 se conheceram na conferência, Daniel Berg e Navin, eram jovens. Eu tive uma visão com vocês 2. Eu via vocês sendo enviados para um lugar chamado Pará. Eles não conheciam Pará. Mas existe esse lugar do mundo? Foram na biblioteca da cidade de Chicago e lá procuraram no mapa mundi. Onde é que está isso? Encontraram Pará. Aonde? No extremo norte do Brasil. Puro mato. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que quem está nos Estados Unidos da América, país de primeiro mundo já naquele tempo, vai deixar os Estados Unidos da América para vir para o meio do mato, para um país cuja língua eles não sabem, não conhecem? Isso é coisa de crente pentecostal, é coisa do céu, é por isso que nós estamos assentados aqui, meus irmãos. Então nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos valorizar isso. E aí você me diz, mas o que isso tem a ver com a sua matéria? Está lá na página 77,
a minha matéria, está aqui na página 77, EBD, uma escola pentecostal. E por causa do meu tempo, eu vou ter que dar um salto com vocês, porque ontem eu falei lá no evento sobre o sacerdócio, o papel sacerdotal da igreja. E esse papel sacerdotal, ele é reafirmado por Jesus Cristo aqui, quando ele manda que a gente vá por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esse mandato que Jesus Cristo deu, chamado de grande comissão, que não é um grande grupo de pessoas, é uma grande tarefa. Grande comissão é uma grande tarefa dada à igreja de Jesus Cristo, que ela ficou responsável. A igreja de Jesus é uma embaixadora de Deus na face da terra. O que o embaixador faz no país para o qual ele vai estar atuando? O que o embaixador faz? Representa. Ele representa, ele não vai lá para dar a sua opinião de nada, ele vai lá para representar o país que o enviou. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem opinião, a igreja do Senhor Jesus Cristo é portadora da palavra do evangelho. A nossa missão é pregar o evangelho para todas as pessoas indistintamente, sem nenhuma espécie de acepção. Só que os nossos irmãos tradicionais já estavam instalados no Brasil há muito tempo. Já havia muito tempo que eles estavam aqui. Os nossos irmãos, infelizmente, não têm um impulso evangelístico como nós pentecostais temos. Então, se pregava apenas nos grandes centros e, você pode ver, geralmente as igrejas tradicionais estão instaladas nos centros das grandes capitais. As igrejas tradicionais, podem ver, elas são bem situadas. E se você fizer um estudo no tempo de 1870 a mais ou menos 1930, tá? Tem uma obra que eu estou estudando, a elite eclesiástica brasileira, do sociólogo Sérgio Miceli. Então, se você vai lá e olha aquilo, você vê a disputa entre católicos e protestantes nesse período, né? E quem ajuda, estou falando baixinho aqui porque eu não quero ofender os meus irmãos, mas isso é estudo, irmão, não é opinião, isso é estudo, tá? Quem ajudou os irmãos protestantes a ficarem no Brasil e brigar com os católicos foram os maçons. Os maçons foi quem ajudaram a implantar. E esse é um estudo, se você pegar da UNB, a maçonaria e o protestantismo no Brasil. É um estudo sério da Universidade de Brasília, feito na década de 60. Você pode pegar o estudo, se você encontrar ainda, procura aí para você ver. Isso aqui é fato histórico, isso aqui é documentação, irmãos. Eu não estou criando nenhuma narrativa aqui. Os maçons ajudaram a brigar com o catolicismo para implantar o protestantismo no Brasil. Então, quando os pioneiros chegaram aqui, os pentecostais, eles foram duramente perseguidos por católicos e protestantes. Era como se fosse assim, esses ignorantes, esses faladores dessa língua maluca aí, não podem ficar aqui não, a gente não precisa desse povo aqui não. E eu não estou dizendo isso aos irmãos para a gente ficar contra os católicos, nem ficar contra os nossos irmãos tradicionais, não é isso. Eu só estou lembrando a história. É importante que a gente se lembre da nossa origem. Então, hoje, as nossas igrejas estão aí. São grandes igrejas, povoadas por milhares de pessoas, lotadas de gente, mas nós não podemos esquecer. Esse trabalho aqui é fruto pioneiro de dois homens que saíram lá da América do Norte, orientados por uma revelação que Deus deu ao irmão Olof Unding para chegar aqui. Então, sabe de uma coisa? Quando eu vejo o preletor jogando o bebê junto com a água da banheira fora, falando mal de revelação, falando mal de manifestação do Espírito Santo, falando mal de batismo do Espírito Santo, falando mal de profecia, no púlpito de uma igreja pentecostal, eu acho absurdo. Eu acho absurdo porque ele só está pregando para um povão todo desse aqui, porque aqueles dois rapazes saíram de lá, orientados por uma revelação que ele agora, porque encontra uma igreja linda dessa aqui, com ar-condicionado, iluminação, toda essa ornamentação, esses bancos maravilhosos, aí ele se acha agora no direito de arrogantemente desfazer de revelação, desfazer de manifestação do Espírito Santo,
como se isso fosse uma prova de que ele é um grande intelectual. Não, ele é um grande incrédulo. Ele é um grande incrédulo, um boboca, entendeu? Que deveria ter respeito pela história da sua igreja. Porque se conhece a história da sua igreja, claro, irmãos, tem charlatão, tem manipulador, tem. Mas a igreja precisa de ter dom de discernimento também para barrar esse tipo de gente no púlpito. Camarada chegou aqui, começou a inventar mentira, forjar as coisas, em nome de Jesus repreende ele. Tira ele de cena. Agora não é jogar o bebê com a água da banheira. Aí vai os camaradas fazer pós-graduação em instituições tradicionais e vem para cá duvidando do poder de Deus. Não, vai pregar lá então, irmão. Vai lá na igreja. Lá ele não é convidado para pregar não. Ele vem destilar sensacionismo no púlpito da Assembleia de Deus. Eu estou bem aborrecido com esse negócio. Vocês já perceberam que eu estou. Mas eu sinto que esse aborrecimento meu não é aborrecimento só meu. Tem um teólogo chamado Abraham Joshua Heschel, um judeu, ele desenvolveu o conceito de ortopatia. A gente fala muito de ortodoxia, que seria o ensino correto, fala de ortopraxia, que seria a prática correta, mas a gente não fala muito de ortopatia. E o Heschel fala de ortopatia. O que é ortopatia? É você ter os sentimentos certos. E quais são os sentimentos certos? Aí ele vai dizer: os profetas do Antigo Testamento eram perfeitos ortopatas. Por quê? Porque eles calibravam o seu coração com o coração de Deus. Eles encarnavam o sentimento de Deus na vida deles e dizia: Deus está triste com vocês. Eles chamam Oséias e faz um símile. Vai lá no prostíbulo, pega uma mulher e vai viver com ela. Sabe por quê? Porque é assim que eu estou me sentindo em relação a vocês. Vocês estão se prostituindo após outros deuses. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu estou sentindo que esse incômodo que gera no meu coração para falar essas coisas é um sentimento de Deus que eu estou sentindo para falar. Nós temos que parar com esse negócio de desfazer da obra de Deus no púlpito de uma igreja que nasce dessa forma. É fácil chegar aqui agora e destilar sensacionismo escondido em bibliolatria, porque bibliolatria não é a má escritura. A má escritura é respeitar, é ler, é meditar e é praticar a escritura. Agora, bibliolatria, sabe o que é? É chamar a escritura de quarta pessoa da Trindade e desfazer do Espírito Santo. Não, senhores, meus irmãos. Você só tem uma Bíblia para pregar porque o Espírito Santo inspirou cerca de 40 homens num período de 1500 anos para gerar 66 livros para você pregar. 39 do Antigo e 27 do Novo. E aí o camarada agora quer desfazer desse Espírito Santo. Jesus não deu mandamentos da mente dele. Os mandamentos que Jesus dava é pelo Espírito Santo. Como é que a pessoa quer desfazer do Espírito Santo se Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da nossa fé, segunda pessoa da Santíssima Trindade, deu mandamentos instruídos pelo Espírito Santo? Por que que eu me acho no direito de pegar a Bíblia para agora desfazer do Espírito Santo? Isso é uma sandice. Isso é uma loucura, irmãos. Isso é uma blasfêmia. Não se pode pensar isso. E se usa o conhecimento como forma de apagar o espírito. Não, irmãos. O conhecimento, ele tem que servir para fazer a gente ter mais desejo da presença do Espírito na nossa vida. Se aprender me torna seco, é melhor eu ser ignorante e cheio do Espírito Santo. Agora, pode ter certeza absoluta, se você realmente estudar e estudar de verdade, você se torna cada vez mais sedento pela presença do Espírito de Deus, sedento pelas coisas de Deus. E a escola dominical tem um papel de criar esse desejo e essa vontade de você ter a presença do Espírito Santo na sua vida, para você dividir o que você aprendeu aqui com as pessoas lá fora. Desde o começo, esse foi o papel da escola dominical. O papel da escola dominical, quando ela surge da forma moderna, com Robert Raikes, no interior da Inglaterra, ela surge com um propósito evangelístico. O Robert Raikes era um episcopal, um jornalista que auxiliava o seu pai, escrevendo editoriais, fazendo matérias em Gloucester, no interior da Inglaterra. Então, o que ele faz? Ele está tentando escrever o seu editorial
e tem uma algazarra de crianças para o lado de fora do seu escritório. E ele não consegue se concentrar. Ele fica irritado com aquilo e pensa, meu Deus, se nada for feito, ele estava escrevendo sobre o sistema prisional da Inglaterra. Se nada for feito, essas crianças serão os futuros delinquentes e bandidos daqui. Tem que se fazer alguma coisa. O que ele fez? Criou a escola dominical. E quem foi que hospedou a escola dominical nos primeiros dias, nos seus primeiros anos? Foram as professoras. A escola dominical começou com as crianças. As crianças eram levadas aos lares das professoras regulares, que eram crentes e professoras dia de semana. E no final de semana essas crianças eram ensinadas princípios de aritmética, eram alfabetizadas e aprendiam a Bíblia. Por 3 anos, Robert Hakes fez esse trabalho. Em 3 anos, a escola dominical começou a ser copiada em toda a Inglaterra e já tinha 250 mil alunos. Em 1783, quando ele resolveu publicar os resultados do seu trabalho embrionário, a escola dominical tinha já 250 mil alunos pela Inglaterra. Então, é um trabalho maravilhoso, necessário, mas ele tem que ter um propósito. Qual é o propósito? É dar conhecimento, subsídios, balizas para que você possa realizar o trabalho. Então, por que foi dado esse tema para mim? E você vê aí, vamos lá. Dá uma olhada aí da página 77 em diante, para você ver uma coisa. Tem a minha introdução que eu trabalhei ontem, a Missio Dei, a missão de Deus e o revestimento de poder que eu trabalhei ontem, o chamado de Abrão, a nação sacerdotal e o desejo de Moisés. Eu não trabalhei, não vai dar para trabalhar, porque é muita coisa. Aí você tem na página 83 a corrupção da classe sacerdotal e a espera do sacerdócio messiânico, também não dá para trabalhar. Ontem eu trabalhei aqui da página 85 o sacerdócio real do povo sacerdotal, página 87 o sacerdócio universal dos crentes na perspectiva luterana. Eu não tenho como trabalhar, mas eu vou só abordar para você aqui em 2 minutos isso para ir para o final, tá? Não vou passar do tempo, eu sei que já deu meu tempo aqui, mas 5 minutinhos eu vou parar, tá bom? O sacerdócio universal dos crentes na perspectiva luterana, página 87. Página 87. Quando Lutero se insurgiu contra o catolicismo, contra os abusos da Igreja Católica Apostólica Romana, então Lutero ele defendia o seguinte: o pessoal pensa que os solas que é de Lutero. Lutero não tinha os solas são dos seguidores de Lutero, posterior. Lutero defendeu 2 coisas principais, irmãos. Vamos lá. O exame, o livre exame das Escrituras, foi a primeira coisa. A Bíblia tem que estar na mão de todas as pessoas, elas têm que ter direito de ler e examinar a Escritura. Não pode ser uma coisa que só o sacerdote lê, o crente tem que ler. Primeira coisa, tá? Livre exame das Escrituras. Segunda, sacerdócio universal dos crentes. São esses 2 princípios que moveu Lutero a fazer tudo que foi feito. Esses 2 princípios aí. O que significa o sacerdócio universal dos crentes? Não existe distinção de importância diante de Deus entre clero e laicato, entre o povo e liderança. A liderança tem responsabilidades maiores, mas não é especial em relação ao povo, porque a liderança e o povo é a igreja da mesma forma, é a igreja de Jesus, é corpo de Cristo. Então, o que Lutero estava defendendo é o seguinte: vocês, tinha uma organização na Alemanha, naquela época, chamada de estamento. Então, não é classe social, estamento. Não vou entrar nesse negócio, porque é muito complexo para explicar e tal. Demoraria muito tempo, não está, mas está tudo escrito aqui nessa parte que você tem da apostila aí, que foi elaborada por o Encoebed e para a Eboge. Então, é seu material, você pagou, comprou, é uma benção, você vai levar para casa e vai estudar. Então, veja bem, Lutero está dizendo o seguinte: não existe essa distinção. A obrigação de fazer a obra de Deus foi dada para todo mundo, não foi dada só para esse grupo, foi dada para todo mundo. Então Lutero lutou para que isso acontecesse, mas isso nunca aconteceu no luteranismo. Nunca foi uma realidade no luteranismo. Tem lá os bispos luteranos, tem lá os líderes luteranos e tem o povo. O povo nunca conseguiu fazer o ideal que Lutero defendeu. Isso nunca conseguiu ser uma realidade no luteranismo. Então, o que acontece? Pode passar adiante aí. Quando você olha aqui na página 93, a gente encontra o sacerdócio universal dos crentes na perspectiva do pentecostalismo. O metodismo, com Wesley, para ser justo, do século XVIII,
foi um movimento que o metodismo sai da igreja anglicana. Porque percebe que a igreja anglicana está extremamente seca. E ele resolve, olha, tem que ser feito alguma coisa, esse negócio está muito seco. E cria-se o metodismo. Com Wesley, com os irmãos Wesley, né? O Charles e o John. Então, quando eles começam, o John Wesley diz o seguinte, olha, é preciso que pregadores leigos tenham o direito de pregar a Bíblia. Se ele sabe, ele tem que pregar. Não pode ser só a gente que tem teologia, que é oficial. Tem que deixar o povo. Então, aconteceu um movimento de pregadores leigos. Só isso. Sabe quando é que aconteceu o que Jesus diz aqui, do sacerdócio real? De todo mundo pregar? Você sabe quando é que aconteceu? Sabe onde é que aconteceu o sonho de Moisés, que todo o povo do Senhor tivesse o seu espírito e fosse profeta? Lá de Números 11. Sabe quando aconteceu o desejo do Senhor Jesus de que fôssemos por todo mundo e pregássemos o evangelho a toda criatura? Foi quando surgiu o movimento de renovação a partir do século XIX, na Ásia, na Oceania, no continente africano e particularmente no continente americano, com um movimento chamado pentecostalismo, movimento pentecostal, onde todo crente é evangelista, onde todo crente prega a palavra de Deus. É isso que se ensina. Então a escola dominical é uma escola pentecostal, por quê? Porque é uma escola de preparação de leigos. A escola dominical não é para especialistas. Claro, o especialista pode estar aqui assentado, mas o membro, o irmão, a irmã, a criança, a pessoa da mais tenra idade e o velhinho, né, o nosso irmão da melhor idade, mais encanecido, vão estar estudando ao mesmo tempo, no mesmo horário, dosado, com o seu nível de conhecimento, com a sua capacidade de ver as coisas, para aprender a palavra, encher-se de conhecimento e sair pregando. Não tem nenhuma outra finalidade a escola dominical. A finalidade é preparação para a realização da obra do Senhor. Porque a igreja não tem opção, meus irmãos, se ela quer pregar ou se ela quer evangelizar. Não, ela tem que pregar e ela tem que evangelizar. Ela não tem opção, eu vou ensinar ou não vou. Ela tem que ensinar, só que ela não tem como fazer isso se ela não aprender. Então por isso tem a escola dominical. Mas só que se a igreja só tivesse a obrigação de evangelizar e de ensinar, sem o poder do Espírito Santo, ela não conseguiria realizar. Então o que o Senhor Jesus Cristo fez? Eu batizo vocês no Espírito Santo, eu dou ousadia para vocês pisarem em espinhos, escorpiões, eu dou ousadias para você expulsar demônio, para você falar novas línguas, para você fazer aquilo que precisa ser feito. Então, irmãos, essa igreja pentecostal, que agora no último dia 18 desse mês completou 114 anos, é uma história belíssima que nós não podemos deixar apagar. Eu olho para nós e me lembro do que o pastor Natanael leu na sua preleção ontem de manhã. Deus recomendando a Moisés: quando vocês estiverem em casas que vocês não construíram, quando vocês estiverem desfrutando de plantações que vocês não plantaram, quando vocês estiverem tudo bem, não passem a abusar achando que vocês fizeram, porque não foi vocês que fizeram. Então me desculpem, tá? Com todo respeito, com todo temor, essa igreja aqui não começou com você não, tá? Essa igreja aqui começou com pessoas simples, pessoas que não tinham condições econômicas e financeiras. Então você e eu temos dever moral de sustentar essa igreja aqui, sabe? Manter ela de pé, viva, cheia da presença do Espírito Santo, porque não tem católico apedrejando a sua casa, não tem protestante aí arregimentando o juiz da cidade para te perseguir, não. Você tem liberdade para professar a sua fé. E como é que você faz? Você é ingrato? Você é mal agradecido? Não podemos ser, meus irmãos. Nós devemos estar aqui louvando, glorificando o nome do Senhor, preparando as nossas vidas para servir melhor o nosso Deus, enchendo o nosso coração de conhecimento da palavra, de amor pelas coisas de Deus, e enchendo a nossa vida do Espírito Santo para levar essa mensagem do Evangelho para salvar mais pessoas. Nós não podemos descuidar da nossa missão, nós não podemos descuidar da nossa mensagem quádrupla. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura,
cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e Jesus Cristo em breve voltará. Eu creio nessa mensagem, e ela alcança pessoas até hoje. A eficácia dessa mensagem está aí, meus irmãos. A eficácia dessa mensagem e a sua veracidade está aí. Eu e você somos frutos dessa mensagem simples. Nós não somos frutos nem produto de nenhuma intelectualização elitista que exclui. Não, nós somos frutos de uma mensagem do Evangelho abrangente, que inclui, que alcança, que resgata, que restaura, que liberta, que cura, que traz vida. Nós não podemos abrir mão da nossa característica, nós não podemos abrir mão dos nossos escudos pentecostais. Cadê as pessoas que vão nos ajudar a levar essa bandeira, essa tocha? Não vai apagar na nossa geração não, em nome de Jesus, meus irmãos. Não vai apagar não, são 114 anos. Não vai apagar não, não foi fogo de palha não. É poder do alto, é chama do alto, é fogo de Deus, é Espírito Santo, é de verdade, não é de mentira. Eu sei que você tem testemunhos para contar, e eu também tenho, mas nós não vamos viver de testemunhos do passado, nós vamos viver de testemunhos de hoje. Jesus vai curar hoje em nome de Jesus. Ele vai curar hoje aqui, meus irmãos. Ele vai batizar no Espírito Santo hoje aqui. Lugar de renovação, lugar de transformação, lugar de avivamento é na palavra, é onde se celebra a palavra, é onde se lê a palavra, é onde se estuda a palavra, é onde se reflete com a palavra. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra transforma, a palavra traz vida.